Então, já que a gente falou do plágio, em poucas palavras, eu vou trazer para vocês esses cuidados. Primeiro, nós temos algumas possibilidades de buscar uma informação de um outro autor ou autora que pensou, escreveu e publicou algo que não foi nós que fizemos. Então, o autor intelectual da ideia, quando esse autor intelectual da ideia não somos nós, então a gente precisa dar o crédito a quem realmente é o autor que pensou, que escreveu e que publicou a informação. Então, nós temos, pelo menos aí, nós temos 3 possibilidades, ok? Eu posso fazer a leitura de uma informação, achar aquilo muito bom e simplesmente copiar e colar no meu texto. Eu posso fazer isso. Talvez eu não devo fazer isso, pelo menos o mínimo possível. Isso aí, quando eu trago a fonte ou a autoria da ideia, ok? Então, percebam, eu vou no texto, que não é meu, copio o parágrafo lá no meu projeto de pesquisa, trago a citação do autor e do ano e a página que aquilo está publicado. Isso eu estou chamando de citação direta. Isso é correto? É correto, é legal. Isso é uma norma que eu estou seguindo. Simplesmente eu gostei tanto do que foi escrito que eu quero que esteja na sua íntegra, no meu projeto de pesquisa. Agora, eu estou citando de forma adequada, de maneira direta, aquela ideia e aquele autor. Então, isso é possível. Isso deve ser a minoria dentro de uma fundamentação teórica. As citações diretas devem ser evitadas, mas, quando adotadas pelo autor do projeto, devem ser sempre a minoria. Ok? E se essa citação, se ela é curta ou se ela é longa, tem técnica, tem norma da BNT para que eu possa colocar esteticamente no meu texto essa citação. Então, se eu quero me utilizar dessa estratégia direta de citação, vá lá para a BNT, vá para as normas da BNT, né? Vocês precisam ir para poder, e aí nesse caso aí seria a 10.520, que é aquela norma de citações textuais. Então eu vou estudar a norma para poder utilizar uma citação como essa. Agora, se o professor falou que ela deve ser evitada ou que deve ser a minoria, se ela deve ser a minoria, então eu vou utilizar de outras estratégias. Por exemplo, as citações indiretas. Quando eu leio aquele argumento que não é meu, eu gosto daquele conceito, e eu vou lá escrever o meu parágrafo com base nas ideias de outra pessoa que pensou primeiro que eu, e aí eu também vou citá-la. De uma forma indireta, eu devo citar. O que é que acontecia no passado? Agora, muito menos. Tinha pessoas que faziam uma interpretação equivocada e que reescrevia aquela frase com as próprias palavras, trocando sinônimos muitas vezes, e achava que aquilo ali era dela, que não precisava citar o autor intelectual daquele fundamento. E aí a pessoa assumia a autoria daquela ideia. Então, por demais vezes, acontecia o confronto daquilo que estava naquele texto com alguma coisa que já foi publicada em outro local. E muitas vezes isso era o plágio. Ou seja, se vocês reescreverem uma ideia, mas se vocês utilizarem como base a essência que foi pensada por outra pessoa que não vocês, mesmo de forma indireta, precisa fazer a citação, gente. Então, isso é importante, senão vai cair sobre acusação de plágio. E já tem programas, aplicativos que estão fazendo essas análises de porcentagem da quantidade de texto semelhante com algo que já foi publicado e veiculado. Então, isso é muito importante. Então, Costa, eu acho que vocês entenderam a proposta inicial, que era
caracterizar o que seria citação direta e indireta. Ainda teria uma outra possibilidade, que é a citação de citação, quando vocês não tiveram acesso àquela obra primária, aquela obra original, vocês não leram, normalmente é uma obra clássica, mas vocês leram aquelas ideias por uma pessoa mais atual. E aí vocês usam a citação de citação. É quando a gente utiliza daquele termo APUD. É outro tipo de citação que deve ser evitado. Por quê? Tem norma de ABNT que nos ampara, que legaliza esse formato. Mas por que vocês devem evitar a citação de citação? Às vezes, a pessoa que está citando de forma secundária aquela outra e que vocês estão lendo, às vezes aquela pessoa distorceu totalmente o que foi dito na origem daquele conteúdo. E vocês não sabem e acabam utilizando de uma informação que traz um viés que não é bom para a revisão da literatura do projeto de pesquisa. Então, quando vocês tiverem uma citação de citação, qual é a estratégia que eu recomendo? Busquem identificar o autor original da ideia. Vai na referência daquele autor que vocês estão tendo acesso, busquem a fonte original, identifiquem aquela obra e leiam a obra. E, se for o caso, até utilizem a citação mais antiga ou clássica. Ok? Então, evitem citação direta e evitem citação de citação. Eu não estou dizendo que não utilizem. Vocês podem utilizar citação direta, indireta e citação de citação. Agora, sendo conhecedores disso que eu estou trazendo para vocês. Eu tenho convicção, ao ler um texto, do que aquele autor quis me dizer, e eu posso elaborar o meu texto com base naquelas ideias. Então, eu terei mais segurança em relação a isso, de não incorrer em plágio e também estar colocando uma informação com acurácia, com veracidade, ok? Então, em relação aos tipos de plágio, eu trouxe aqui um autor para vocês, o Costa, 2016. Ele classifica plágio de 3 formas. Ele chama o plágio integral. O plágio integral, ou direto, é justamente aquele raciocínio da citação direta que eu falei. Vocês vão lá no texto, pega a íntegra daquele parágrafo, ou daquela ideia, ou daquele texto. Pasmem, eu já peguei a íntegra de uma monografia completa, só mudava alguns nomes. Então, ali é um plágio integral, né? Só mudou o nome. Então, eu pego aquele parágrafo completo, ou aquele texto, utilizo no meu projeto de pesquisa e não cito. Eu omito a fonte intelectual. Eu assumo a autoria, isso é plágio. Isso é o plágio integral. Não tem plágio mais grave que o outro, não, tá, gente? Plágio é plágio. Mas só para que vocês entendam, tem o plágio integral, que é quando vocês pegam totalmente aquele texto e utilizam daquilo, ok? Palavra por palavra, e vocês não citam a fonte, ok? Tem o plágio parcial. O plágio parcial é quando vocês começam a pensar algumas frases, algumas ideias, e vocês vão construindo um novo texto com base em partes de ideias de outros autores, e vocês não utilizam de citação, vocês não dão crédito àqueles autores, que foram as pessoas que primeiro pensaram e publicaram e veicularam aquilo ali, ok? Então, isso aí seria o plágio parcial. E aí nós temos o plágio conceitual ou indireto, é quando há a utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma. Percebam e façam a relação do plágio conceitual e da citação indireta. A citação indireta, eu vou ler aquele parágrafo, aquele conceito, eu vou me identificar com a essência do que está sendo colocado, eu vou utilizar no meu trabalho, elaborando o meu texto, mas eu vou dar o crédito. Quando eu não faço isso, eu estou incorrendo no plágio conceitual. Eu me apropriei das ideias de outra pessoa, eu escrevi com as minhas palavras, sendo que as ideias, a essência daquele pressuposto teórico não é meu, e eu simplesmente
simplesmente assumo a autoria. Eu omito a fonte original. Então, é importante a gente entender. Eu elaborei esse conteúdo sobre o plágio de uma forma simples para trazer para vocês essa ideia, porque dentro da academia, e aí eu me refiro da academia de ensino, dentro da universidade, e dentro dessa plataforma da ciência, se fala bastante em plágio, mas é importante que vocês entendam os níveis e os tipos de plágio. Então, eu acredito que com essas minhas colocações tenha ficado claro para vocês em relação a como vocês devem citar quando estiverem construindo a revisão da literatura e o que vocês devem fazer para não caracterizar aquela construção teórica que vocês estão realizando com plágio. Ok? Então, isso aí é importante. Essa informação ela é fundamental. Então, ao elaborar a revisão da literatura, tenham zelo, tenham cuidado, tenham cautela e sejam eficientes ao construírem o corpo teórico do projeto de pesquisa. Evitar o plágio por meio do uso da técnica adequada.